Então, boa noite. Novamente agora dando continuidade à nossa aula no horário AB-noite, né? Disciplina de materiais de fabricação mecânica. Vamos falar sobre diagrama de fase dos materiais. O que representa o diagrama de fases. E nós vamos trazer algumas aplicações e caracterizações em função do ferro-carbono, né? Uma liga muito utilizada na indústria, talvez uma das mais utilizadas pelo homem. Não somente ela, mas derivados dela. E fazer algumas caracterizações muito interessantes, que elas estão associadas às diversas áreas, tanto de fabricação quanto de materiais, né? Então, essa aula é interessante, a gente vai puxar um pouquinho da parte de transformação mecânica, né, conformação mecânica, um pouquinho da área de tratamento térmico, de caracterização de materiais, mas são assuntos específicos de outras aulas que nós vamos discutir mais para frente. Então, nós temos aulas específicas aí dos processos de fabricação, estampagem, forjamento, né, laminação, como também nós temos aulas específicas relacionadas a tratamento térmico. Então, o diagrama de fases, ele é uma base para essas aulas e traz como a gente pode fazer essa análise do material, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, de modo geral, o diagrama de fases na engenharia, né, e na ciência dos materiais é um gráfico que mostra as condições de equilíbrio entre as fases termodinamicamente distintas de um material. Ou seja, no sentido de tratar o estado da matéria, em especial, né, um diagrama que também é chamado de carta termodinâmica. Ou seja, ela mostra um elemento, aqui seria, né, o diagrama da água, que em função da pressão aqui e temperatura, veja que essa carta, né, esse diagrama, ele traz como premissas pressão, temperatura, o estado, se a água ela está no estado sólido, no estado líquido ou estado de vapor. Veja que em função da temperatura e da pressão que ela está submetida, ela pode variar o seu estado, tá? Então, em função dessas condicionantes, logicamente um aço ele não vai ser temperatura, pressão, vai ser outras condicionantes. Você pode trazer ali a caracterização daquele material, puro ou não, a gente já vai falar disso, solubilidade, qual é o comportamento daquele material. Então, isso é extremamente importante quando você tem uma situação onde o seu material vai estar em condições distintas, né, em função da aplicação. Vamos colocar como exemplo aqui uma aeronave, um avião, né? Um avião que pousa aqui em Fortaleza e fica ali no pátio do nosso aeroporto, esperando o embarque e desembarque dos passageiros. Muitas vezes ele está num ambiente ali sujeito ao que? Uma temperatura de 40, 50 graus, pode chegar, né, ali na pista, tipo de ambiente que ele está, a temperatura do nosso estado. E aí ele levanta voo, em questão de minutos aí, vamos lá, 10 minutos, 20 minutos, não sei. Ele chega a uma altitude aí de cruzeiro, né, que ele vai fazer aí o percurso de viagem dele. E essa temperatura chega aí a temperaturas negativas, menos 10, menos 20 graus, né, em função da altitude que ele está, que vai mudar ali a pressão. E o material ele tem que se comportar da mesma forma. Então, aquele material que está ali, ele tem que ter uma dilatação térmica controlada, né, conhecida, levar em consideração no projeto, uma resistência mecânica conhecida em função da alteração da temperatura e tem que estar dentro dos parâmetros aceitáveis. Ou seja, são várias outras condicionantes. Aquele material ele tem que permanecer em suas características estruturais, seja física, né, seja química, seja na área de resistência, seja na área de condutividade, ou seja, de modo geral, estável nas duas condicionantes que ele se propõe. Depois ele está lá em cruzeiro, ele volta a pousar em outras temperaturas. Muitas vezes ele pode pegar um ambiente de chuva ali, que vai mudar a densidade do ambiente, já não é mais puramente um ar, já vai ter uma umidade relativa bem mais elevada. Então veja que a propriedade do material, na verdade não a propriedade, o estado físico do material, em função das condições, é de extrema importância, tá? Existe uma disciplina dentro da automação, engenharia mecânica, diversas engenharias,
que é nada mais nada menos que a parte termodinâmica, né? Transferência de calor, termodinâmica. E lá a gente estuda justamente essas caracterizações associadas, por exemplo, aos líquidos, né? Ao vapor. Então, por exemplo, o vapor, você pode ter ele em diversas situações. Vapor superaquecido, vapor saturado, né? Vapor superaquecido, a gente já falou. E aí você tem condicionantes específicas. Um fluido também condicionado sob pressão, né? Vazão e assim por diante. Tá? Dentro dessas caracterizações, existe também o limite de solubilidade. Opa, o que é o limite de solubilidade? É o limite máximo de um soluto pode ser dissolvido em um solvente antes que ocorra o ponto de saturação. Vendo que a maioria dos materiais que nós utilizamos não são materiais puros, né? Geralmente é uma liga. O que é uma liga metálica, por exemplo? É uma composição de diversos materiais. Por exemplo, latão é uma liga que vem cobre, que vem cobalto, enxofre, tem vários componentes internos a ele que geram aquela liga. Logicamente, não é aleatório a proporção de cada uma delas. Essas ligas, elas levam em consideração o ponto de solubilidade. Ou seja, eu sei qual é a saturação do meu elemento dentro daquela minha mistura. Mesma coisa para o ferro, o aço carbono, por exemplo, né? Qual o limite de carbono dentro do meu material? Então, solubilidade, né? Essa linhazinha aqui, ó, que se a gente misturar aqui, por exemplo, água e sal, né, ó, tem um momento ali que a gente vai ter uma saturação. Vai ter um momento que não vai ocorrer mais a dissolução, né? A solução, a dissolução, o ponto de saturação. Então, tem um momento aqui que eu vou adicionar no meu sal, na água, por exemplo, e aí ele vai dissolvendo, mas chega um momento que ele não vai mais dissolver. Um exemplo disso é aquele açúcar do suco, né? Quando a gente era criança lá, ou até hoje mesmo, a gente coloca aquele açúcar, né? No suco, mexe, 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 e tem aquele que não dissolve, fica lá no fundo da jarra, do copo. Lógico que está associado também a temperatura. O suco geralmente ele está gelado, então ele tem uma solubilidade diferente. Se a gente aquecesse aquele suco, né? Talvez ele dissolveria, se fosse um chá aquecido, talvez seria uma diferente proporção, né? Volume de água, logicamente você teria outro elemento ali dentro, tá? Então, só por caracterização mesmo, só puxar isso aqui para cá só um instantinho. Soluto, geralmente em menor quantidade, o sal, e o solvente é o de maior quantidade, por exemplo, a água, né? Então, aqui é um exemplo bem simples, natural, direto aí, da gente pensar nisso. Conceitos básicos, né? Então, é justamente esta linha, é uma linha de saturação, é uma linha onde pode levar algumas considerações também em função dos nossos materiais. Eu preciso de um material com uma certa resistência, essa resistência dele é uma resistência específica, então ele tem que ter uma dureza elevada, mas às vezes o aço ele pode ter uma dureza tão grande, tão elevada, que ele se comporta como se fosse um vidro. Como assim? Eu posso ter um aço com teor e uma ligação química de uma geometria, de uma forma, de uma composição cúbica de corpo centrado, face centrada, que ele tem uma resistência mecânica fenomenal, uma dureza, mas se eu levar ele a um estresse, a um impacto, ele fratura, igual aquele eixo que a gente mostrou, né? Que o impacto da esfera lá, ele quebrou. Dentre esses elementos que a gente falou, né, dos conceitos básicos, então tem o metal puro, né? Geralmente é uma única fase que a gente fala, né? Ele não tem nenhum outro elemento, e um composto. Aqui, ó, latão, ligas de cobre, zinco, né? Ó, alumínio. Então veja que as ligas geralmente são conjunto, né, a partir de determinados componentes, conjunto de ligas formadas por determinados componentes. Cada uma delas tem suas características, aplicações. Talvez essa aqui traga, por que você trabalhar ligas? A mesma coisa que a gente falou lá, o exemplo do concreto e do aço, né? Quando você forma ligas, você traz propriedades de materiais distintos, a fim de trazer o melhor de cada um e transformar o nosso produto, o nosso elemento, numa condicionante de melhor resultado em função de cada aplicação. Dentre as soluções, né, que a gente pode falar, umas intrínsecas, por exemplo, o ferro-carbono, a olho nu, a gente praticamente não consegue ver ali a composição deles, precisa de uma especificação para a gente poder ver, e aí eles são bem homogeneamente distribuídos.
Ou substanciais, né? O zinco e o cobre, que praticamente têm moléculas da mesma geometria e tamanho, não se misturam, geram uma coloração, mas também para uma análise micrográfica lá, para um microscópio, alguma forma mais específica, eu consigo ver as fases bem distintas desse material dentro dele, tá? Um exemplo muito similar às substanciais são dos substitucionais, quando você tem um aço, um elemento que tem oxidação em pontos específicos e outros não. Aquele ponto oxidou por causa do acesso. Não, às vezes é uma barra mesmo e só oxida uma parte. É justamente a diferença de materiais e composição em função da região dela. Tendo em conceitos básicos, vamos falar aqui de mistura, né? São duas ou mais substâncias agrupadas, onde a composição é variável e suas propriedades também são variáveis. Fase, né? É o aspecto micropicante, né? Microscopicamente homogêneo de um sistema, caracterizado também como distinção dos vários compostos, né? Uma mistura química homogênea com características físicas definidas. Então você vê as fases diferentes, uma pode estar sólida, outra líquida, lá que é o sal, açúcar, né? Ou água e sal, por exemplo. Homogênea, né? As partes são elementos todas da mesma natureza, monofásico, você não vê distinção. Ou heterogênea, né? São partes e elementos naturais diferentes. O básico, duas fases, ou até mesmo trifásico, bifásico, trifásico. Daqui a gente colocou, por exemplo, água e óleo, que não se misturam, água, óleo e areia. Vejam que são 3 elementos bem distintos e cada um deles geraria uma fase. Não existe, né, uma solubilidade, por exemplo, entre areia e água. Ok? E aí vem as interações das fases, né? Justamente o diagrama de fases, que é o que a gente quer discutir nessa aula. Por exemplo, interação de 2 ou mais fases em um material permite a obtenção de propriedades diferentes. O diagrama de fases, ou de equilíbrio, né, é uma representação gráfica desses sistemas, né, de mais uma ou mais fases, de ligas, onde os estados físicos, seja ele sólido, líquido ou gasoso, e as estruturas, né, de fases são conhecidas em função de suas composições e temperaturas. Então, se você olhar aqui, ó, por exemplo, né, ó, nós temos a composição aqui de pressão em função de temperatura, temperatura em função de percentual de carbono. Aqui já é o diagrama ferro-carbono, que a gente vai discutir já já ele. Veja que é diferente as variáveis em função do comportamento. Ou seja, o diagrama de fases mostra quais fases estarão presentes nas ligas de acordo com a temperatura e sua composição. Temperatura, composição. Dentro do diagrama de fases, né, em condições de equilíbrio, por exemplo, numa certa condicionante, que a gente fala de equilíbrio, seria um estado específico, existe uma linha divisória chamada linha de líquidos ou linha de sólidos, né? Na verdade, ela faz justamente divisão, o estado líquido e o estado sólido. Acima dessa linha, por exemplo, aqui, ó, temos somente constituintes no estado líquido, né? Veja que é o mesmo gráfico. Não respeitando essa mesma linha, nós temos uma outra linha aqui, ó, que um pouquinho abaixo, que a gente chama de linha de sólidos. Abaixo dessa linha, temos somente material no estado sólido. Aí nesse meio termo aqui, ó, né, nessa região e nessa aqui, ó, tanto essa quanto essa, né, que se eu colocar um gráfico sobre outro, são áreas que não estão definidas, nem como sólido, nem como líquido. É onde a gente vai ter ali um momento de mudança de fase. Tem partes sólidas, partes líquidas, ou muitas vezes ele pode estar numa condicionante sólida ou numa condicionante líquida, tá? Então é onde tem ali uma fase diferente da outra e que pode estar na transição, ok? A partir de um diagrama de equilíbrio de fases são obtidas quais informações? Primeiramente, as fases presentes, se ele está líquido ou sólido, a temperatura de início e fim de liquefação ou de solidificação de uma liga. Então, se ela está no estado líquido, eu sei quando ela vai começar a solidificar, ou até mesmo no estado sólido, quando eu vou saber quando ela vai começar a liquefazer. Por que isso é fundamental para a gente? Por exemplo, esse ponto 2. Quando a gente vai falar de um dos processos de fabricação chamado fundição, você tem um molde, onde você insere o metal superaquecido no estado líquido.
dentro do molde a fim de ele tomar todas as geometrias, né, dessa região e perder temperatura para o meio, fornecer calor, né, para o meio, para o estado físico normal, fornece calor, sempre vai do quente para o frio, e aí ele vai começar a solidificar, ou seja, vai dar origem à sua peça. Então é justamente um diagrama desse que a gente vai olhar para ver qual é a composição do nosso aço, da nossa liga ali naquele momento, que eu vou precisar para... qual a temperatura que eu vou precisar para que naquela composição eu tenha mudança de fases, né? A composição de cada fase, de função da temperatura e teor, por exemplo, de saturação, teor de carbono, e a quantidade percentual de cada fase. Ou seja, o material ele tem comportamentos diferentes em função do percentual de carbono, por exemplo, e em função da temperatura. Tá? Um mesmo material. Isso ele no estado sólido, por exemplo. Vou mostrar isso para vocês já já. Então, por exemplo, metal puro, a gente chama aqui, né, 100%, né, homogêneo. Eu posso ter uma solução, que essa solução vai ter uma diferenciação de fases, né, que varia com a temperatura, né, mas também eu posso chegar no momento que ele gere um composto, onde a composição não varia mais com a temperatura. Então eu tenho um percentual IB aqui, talvez, dentro de uma faixa, logicamente, que traz uma caracterização daquele composto. Mas lembre-se que para ele chegar no composto, ele passa por uma solução que tem alguma caracterização. Ele passa por etapas para chegar de uma fase a outra. Geralmente, a partir do momento que você começa a gerar uma solução para você virar um composto ou voltar à sua fase inicial, são condicionantes possíveis ou impossíveis, dependendo da aplicação ali. Tá? Ligas de ferro-carbono são as mais importantes, sendo os materiais mais utilizados pelo homem. Então, o aço, a liga de aço, ferro-carbono, vamos falar assim, ela está presente praticamente em muitos dos nossos elementos, geralmente associados quando você precisa ter uma certa resistência, né, estrutural, uma resistência mecânica, e importa o segmento, ela está lá presente. Logicamente, ela é um dos elementos, esse elemento trabalha em conjunto com outros, mas não de forma homogênea, né? Seriam separados em fases. Por exemplo, aqui, ó, temos materiais distintos em fases diferentes. Então, eu tenho aqui uma estrutura metálica, como um revestimento de uma pintura, são fases distintas, podemos falar assim, né? Quimicamente tratando. Assim, mesma coisa para um carro, um navio ou qualquer outro elemento aí que nós formos discutir, né? Mas por que falar do ferro-carbono? Dentro dos elementos que a gente estuda o processo de fabricação, é praticamente o elemento que base para a gente estudar cada um desses processos, que é justamente a segunda parte da nossa disciplina, né? Materiais é uma, fabricação mecânica é a outra. Então, o que nós temos que entender do nosso diagrama ferro-carbono? Tá? Primeiramente, eles apresentam aqui esse diagrama. Vocês já podem ter visto isso lá no colégio, no segundo grau, na época do vestibular. Muitas vezes estudamos isso lá em química, né? Vimos algumas coisas dessas, alguns alunos em química tecnológica. E aqui a gente olha o quê? Por exemplo, eixo horizontal aqui, né? Ó, ele fala da composição do material, ou seja, teor de carbono. Tá? A gente sabe que o ferro-carbono é uma liga de ferro com composição de carbono, a fim de dar uma caracterização, uma resistência mecânica ao mesmo. E aqui no eixo vertical, nós temos a faixa de temperatura, né? Então, ou seja, em função do meu percentual de carbono, de 0 a 6,7%. Veja que é uma faixa muito pequena, né? 6%. Aqui já é a saturação. Em função dessa temperatura que ele vai estar exposto, se eu cruzar esses dois parâmetros, eu tenho materiais em estados distintos. Ah, mas por que materiais distintos? Cada um desses materiais traz uma caracterização diferente. Uma caracterização com parâmetros específicos de resistência, de elasticidade, de limite de escoamento, de dureza, de condutividade térmica, de condutividade elétrica, várias outras podemos falar aí. Então, a partir do momento que eu tenho a composição desse material, porque ele foi condicionado a uma temperatura
e um teor de carbono, eu consigo transformar aquele meu elemento em um material que atenda à minha necessidade do meu projeto. Então, por exemplo, hoje nós temos uma indústria aqui no Ceará, um exemplo, a Gerdau. A Gerdau, ela trabalha com ferros para construção civil, né? A unidade que tem aqui no Ceará. Então, eles pegam sucata, né? Restos de aço, de ligas, derretem num forno por arco elétrico. A gente ainda vai ter uma aula falando de altos fornos. Quando ela derrete esse aço, ele transforma do estado sólido para o estado líquido, material, um aquecimento, né? Ela faz uma pré-análise daquele material ali para ver qual é o teor de carbono, porque vem materiais distintos, né? Então ela não tem um correto percentual exato de carbono. Mas aí ela faz uma análise e vê. Se eu preciso de aumentar o meu teor de carbono, eles jogam barras de grafite dentro da composição. O grafite tem um teor de carbono, e aí ela vai aumentando a saturação de carbono. Até que o momento, se eu pegar um material, por exemplo, ela derreter um material com alto teor de carbono, e eu preciso minimizar esse valor, ela insere oxigênio. O oxigênio reage com carbono, né? E aí diminui o teor de carbono. Consequentemente, ela consegue chegar no valor que ela precisa. A partir daí, esse material ele vira um lingote. Nós vamos aprender mais para frente. O lingote ele vai para a laminação, para um trefilamento e outros processos de fabricação. Mas veja que lá eles fazem um material numa temperatura, numa condição de percentual de carbono, até a homogeneização no mesmo, a fim de gerar um material base para a composição de outros elementos, né? E aí vai dando origem aos materiais. Então, se eu preciso de um aço mola, por exemplo, eu tenho uma certa caracterização, vamos já mostrar para vocês, eu vou condicionar o meu aço, meu ferro-carbono, meu elemento, para que ele tenha aquela propriedade. Essa jogada de você trabalhar as temperaturas para mudar as fases é justamente o processo chamado tratamento térmico. Não é o nosso objetivo hoje, mas o tratamento térmico ele trabalha em função do diagrama ferro-carbono. Por exemplo, eu tenho um material que eu preciso usinar ele. Usinagem, processo de remoção de material, princípio de remoção de material. Eu tenho uma ferramenta abrasiva que vai passar sobre ele, removendo o material sobre ele até ele ter a geometria desejada. Usinagem pode ser uma furação, torneamento, fresamento, vários processos, serramento, né? Tem vários processos. E aí, para eu fazer essa usinagem de uma forma mais simples, eu posso fazer um tratamento térmico no meu material, a fim do mesmo se tornar mais maleável, mais fácil de ser cortado, de ser usinado. Eu faço tratamento térmico, transformo ele mais maleável, faço a usinagem, posterior faço um segundo tratamento térmico, aonde eu vou levar o quê? Aumento da dureza desse material, aumentar a resistência, vou diminuir a flexibilidade, aumentar a resistência mecânica. Vou fazer um tratamento térmico nele, trazendo para ele outra condicionante. Dentro desse tratamento térmico, eu sempre vou trabalhar aqui abaixo da linha de sólidos, né? Ou seja, eu vou trabalhar ela dentro dessa região, e em função do meu percentual de carbono, eu vou colocar uma temperatura e vou transformar o meu material na propriedade desejada. Consequentemente, quando eu faço o resfriamento, eu travo naquele sistema, tem várias caracterizações, a gente vai aprender isso lá em tratamento térmico, e eu tenho uma nova propriedade para o meu material. Lembrando, tudo isso é possível em função da análise do diagrama ferro-carbono, ok? Pessoal, só lembrando vocês que qualquer dúvida, sugestão, só falar aí que nós estamos à disposição, ok? Diagrama de fases, né? Análises. Identificar quais as fases presentes para diferentes composições e temperaturas, né? Indicar a temperatura a qual uma liga resfria em condições de equilíbrio e começa a solidificar, líquido para sólido, né? Assim como o intervalo de temperaturas em que a solidificação ocorre. Seria aqui esse ponto aqui onde tem líquido e sólido já, né? O líquido cementita, o líquido austenita. A austenita seria o sólido, o cementita também seria sólido, tá? Já a gente vai entender o que é austenita e o que é cementita, tá? E o que é ferrita também. Perlita, são várias composições. Indicar a temperatura a qual as diferentes fases começam a fundir, né? A mudar de fase. Por exemplo, o teor de carbono
de um aço, ele vai até 6,67%. Por que isso? Porque acima disso existe uma saturação, né? Solubilidade máxima do carbono no ferro. Pouco se conhece acima desse teor, né, de carbono. Na realidade, acima de 4,5, a liga de carbono não tem mais aplicação tecnológica. Ela fica tão dúctil, que a gente fala, que parece um vidro, tá? Ele lá é um aço que se você bater, ele quebra. Para vocês entenderem um pouquinho aqui, ó, né? O ferro puro, ele tem na composição natural dele um teor de 0,02% de carbono, né? Então, você pega ali que ele é um ferro com abaixo teor de carbono. Um aço, ele já tem um teor de carbono de 0,2 a 2,06%. Logicamente, um aço 1020, ele tem 0,02% de carbono. Um aço 1045, ele tem 0,045% de carbono. E assim sucessivamente você vai vendo as ligas em função do seu teor de carbono. Se eu pegar um aço lá 4340, aí eu tenho outras composições dentro dela além do carbono, tá? Então você tem aqui, ó, o carbono e as ligas, né? E acima você tem aqui o ferro fundido, que pode ser cinzento, ferro fundido branco, ferro fundido maleável, o ferro fundido nodular, tá? São caracterizações do ferro fundido em função do teor de carbono, que vai de 2,1 a 4,5% de carbono. Porque um aço e um ferro fundido variam tanto essa percentual? É a classificação, mas a partir do momento que você começa lá a liquefazer o seu aço para fundi-lo, né, transformar em líquido, muito desse material vai se tornar um carbono. E aí ele vai aumentando o teor e tendo essas propriedades. Cada um desses ligas, desses materiais, tem uma propriedade. Tá? Cada região do diagrama apresentam constituintes características, né? Então aqui embaixo eu tenho ferrita mais cementita, ele tem uma caracterização. Cementita mais austenita, outra caracterização. Puramente ferrita, essa região aqui, ó. Ferrita mais austenita, essa região. Somente austenita, né? Eu tenho aqui em cima algumas fases de perlita, ok? Líquido mais austenita, puramente líquido. Cada fase dessa tem uma caracterização. Como assim? Ferrita, aqui ó, solução sólida de carbono em ferro alfa, cúbica de corpo centrado. Lembra quando vocês estudaram isso em química, né? Cúbica de corpo centrado, cúbica de faces centradas, né? Então, se você olhar aqui, ó, isso aqui é um contorno de grão. Isso aqui, pessoal, é um material que foi cortado, polido, né? Até o espelhamento, feito o ataque químico e levado ao microscópio. Aqui é uma ampliação aproximadamente de 1000 vezes, tá? Todos eles. E você vê uma região onde você consegue ver os traços de ferrita, e esses pequenos pontos associados às linhas mais escuras é o carbono, tá? Então aqui nós temos uma solução com baixo teor de carbono. A austenita, aqui ó, né, ó, a austenita mais cementita, elas começam a se fundir. Veja que o contorno de grãos já é diferente, bem diferente, né, ó. Solução sólida de carbono em ferro gama, né? Ou seja, cúbica de face centrada, né? Muda a composição, a ligação química lá dos elementos. E aqui você tem já um teor de carbono diferente, regiões mais específicas de carbono, mais concentradas. E a cementita aqui, ó, né? Ó. Carbeto de ferro, Fe3, né? Duro e frágil. É geralmente o aço de maior resistência. Áreas escuras, né? É o ferro escuro, é aquele ferro que praticamente não oxida. E aqui nós temos o mais escuro, são os carbonos, e o mais claro seriam as ferritas, que tornam origem à cementita. Quando a gente fala do diagrama ferro-carbono e fala de ferrita, aqui ó, né, ó, cúbica de corpo centrado, pode ser definida uma solução sólida de carbono em ferro alfa. Solubilidade máxima de carbono ocorre a 727 graus Celsius, né? E de 0,022% de carbono, essa saturação,
tá? A solubilidade do carbono em temperatura ambiente da ferrita é de 0,008. Uma das constituintes mais dúcteis do aço, ok? Então ela tem a estrutura cúbica de corpo centrado, mas olha o que é interessante para a gente. Dureza aproximada de 90 Rockwell B. Pessoal, a gente vai ter uma aula falando de durezas, tá? Dureza é uma propriedade de avaliação do material. Rockwell B é uma unidade específica, tá? O Rockwell foi o cara que desenvolveu esse método. B é a classificação, pode ser Rockwell A, B ou C, ou D ou E, Rockwell D. Tem várias faixas lá, como pode ser Brinell também, outro tipo de classificação, mas eu só quero só um comparativo, 90 Rockwell B aqui para vocês entenderem. Limite de resistência à ruptura, limite de escoamento, 280 newtons por milímetro quadrado. Alongamento, elasticidade, de 35% a 40%. Magnética a temperatura ambiente. Muitas vezes, pessoal, um aço, quando você aquece ele, ele perde as propriedades magnéticas, tá? É até uma forma de você conferir a temperatura do aço quando você não tem um termômetro. Processo de forjamento, por exemplo. Então veja que aqui temos algumas características em função do ferro-carbono no estado de composição da ferrita. Quando você vem aqui para a cementita, ó, essas duas regiões, o que nós temos? Uma solução sólida de ferro-carbono em ferro gama, né, que ele muda a teoria de composição dele, solubilidade máxima de 2,1%, e ela ocorre a 1147 graus. Veja que é uma temperatura bem mais elevada, quase que o dobro, né, da ferrita. Só que estrutura orcômbica, né, ortorrocômbica, que a gente chama, né, ó, cúbica de face centrada, dureza aproximadamente de 700 Rockwell B, veja que pulou de 90 para 700, extremamente dúctil, né? Alongamento zero, magnética a temperatura ambiente. Então aqui é o aço duro que a gente fala, aquele aço que ele não tem elasticidade. Eu bato, ele quebra, tá? Alto teor de carbono, já tem um teor de carbono mais elevado, a dureza maior. Isso aqui seria uma ferramenta de corte lá no processo de usinagem. Ela tem uma resistência mecânica, não tem elasticidade, mas se eu ultrapassar esse limite, ela rompe. Tá? E a gente vem para a austenita. Né? Opa. É o carbeto de ferro, já o ferro numa composição já mais saturada, né? Contém aproximadamente 6,7% do teor de carbono, 93,3% de ferro. É um dos constituintes mais duros, porém frágeis dos aços. Ela é uma estrutura cúbica de face centrada, não é magnética, ou seja, amagnética que a gente fala. Dureza aproximadamente de 300 Rockwell, mas olha o limite de ruptura dela, 1000 newtons por milímetro quadrado. Resistência extremamente elevada. Alongamento aproximadamente de 30%. Veja que ela já tem um alongamento, tá? Uma composição. Ela tá ali, ó. Opa, rapidinho. Entre, né, ó, a austenita aqui, ó. Ela já está numa região de baixo teor de carbono, mas uma temperatura aqui aproximada igual ou um pouco abaixo da cementita. Logicamente, o teor de carbono vai influenciar aí diretamente na composição. Tá? Diagrama perlita, né? Ó. Normalmente em condições de equilíbrio, a perlita apresenta estrutura lamelar, que são essas lamelas, né? Com alternância entre ferrita e cementita. Então aqui, ó, o escuro é a cementita, o branco é a ferrita. Então essa região branca tem justamente a caracterização lá da ferrita, essa aqui. Essa parte mais escura é a cementita, ela tem essa caracterização aqui, ó, da cementita. E é uma composição das duas, né, ó. Tô passando rápido aqui, mas espero que vocês estejam entendendo, né? Ferrita mais cementita, né? Justamente as regiões que chegam por aqui. Ferrita, ó, ferrita mais austenita, ferrita mais cementita, vem para cá. E aí o que você tem aqui, ó? Composto de 85% de uma, 11% da outra, uma dureza aí que varia de 165 a 370 Rockwell B, o limite de ruptura na faixa de 735 Newton por milímetro quadrado, tinha que estar elevado aqui, e um alongamento de 15%. São composições de aço que vão se tornando, vão surgindo em função das tratamentos, né, das condicionantes térmicas, em função do percentual de carbono.
E aqui, só para a gente ter um parâmetro direto de conhecimento, aqui são imagens reais que a gente tirou lá no nosso laboratório, né? Realizando o ataque químico, já um aço com teor de 20%, aço 1020, né? Ó. Aqui é a mesma imagem, apenas mudando a ampliação. Então aqui eu teria 100 vezes de ampliação, na verdade acho que aqui é 500 e aqui é 1000, tá? Então aqui a gente consegue ver a composição dela, e aqui na aproximação eu consigo ver quem é a ferrita e a perlita, né? Ó, a composição de cada uma delas. O que eu quero mostrar para vocês nessas duas imagens? Hoje, por exemplo, novamente aquela situação que eu tenho um material que eu desconheço a propriedade dele. Como assim? Eu não sei se esse material ele é um aço X ou um aço Y, a dureza dele. Tem diversos ensaios que a gente pode fazer, como ensaio de dureza e assim por diante. Mas um deles é a metalografia, que eu vou pegar, cortar, é um ensaio destrutivo. Eu corto uma parte da peça, geralmente associada ao núcleo, tá? Faço lá o lixamento e o polimento dela, ataque químico. Por que o ataque químico? Justamente porque as oxidações de uma região e da outra são diferentes, por causa do teor de carbono, e aí eu consigo fazer a diferenciação. Se eu pegar uma peça dessa polida sem ataque químico, ela é homogênea. A coloração dela é a mesma praticamente, eu não enxergo diferença. Então, quando eu faço o ataque químico, eu tenho uma reação de oxidação de cada uma delas. Logicamente, o ataque químico é extremamente rápido, tá? A gente vai fazer isso lá na aula. Vocês chegaram a fazer um ensaio de metalografia em química? Na disciplina de química? Alguém fez? Eu fiz, professor, mas não foi uma cadeira de química, foi com outro nome a cadeira. Ah, Ah, é, tá. Ela muda, às vezes o nome é em função, sim, o período, né? O fluxograma elas mecânica, mudaram. alguma coisa assim. Química tecnológica, né? Tem outros nomes, tranquilo. Legal. Então lá vocês viram uma caracterização aqui, ó, alguns que não fizeram, nós vamos fazer aí para a gente entender qual é a real utilização dela. E onde eu quero trazer para automação isso aí, por exemplo? Primeiramente, se vocês observarem isso aqui, se eu não conheço o meu material, o que eles fazem de análise? Você faz o tratamento, lá, ó, lixamento, polimento, ataque químico, leva para o microscópio. E aí você vai analisar aqui, ó. Qual é o contorno de grão, qual é a geometria dela, ó. Aqui, ó, é um aço 1045, veja como já é bem diferente, né, ó. O teor de carbono, né, as partes mais escuras são carbono. E aí você vai ver a diferenciação de um para outro, você vai ver o quê? Você vai começar a caracterizar o seu aço. Será um 1020 ou um 1045. Hoje, como o pessoal faz? Tem alguns gráficozinhos, uns quadradinhos que você coloca em cima da imagem e você conta, né, por região, quantos pontos escuros tem, quantos brancos tem, claros e escuros, vamos dizer assim. E você vai vendo o teor de carbono. Mas isso, vejam que você poderia fazer, por exemplo, com um tratamento de imagem, não poderia? Você pegar uma foto dessa, transformar ela no tratamento de imagem, colocar uma rede lá neural, não somente uma análise, um programa analisando, e vendo qual o percentual de regiões claras e regiões escuras, e trazer aproximadamente lá o teor de carbono da sua peça. Veja que uma análise nessa região, na mesma medida, para esta, na mesma medida, que eu digo a ampliação, 500 vezes. É a mesma vista, o material que é distinto. E aqui, ó, ampliação de 1000 vezes para ampliação de 1000 vezes, um aço 1045 para um aço 1020. Ou seja, você consegue fazer uma caracterização, uma análise com maior assertividade, tirando aquela ação humana, né, de análise, de interpretação, propícia aos sujeitos a erro, né, a variações. Posso, dessa forma, fazer uma análise mais rápida e também de mais regiões distintas da peça. Muitas vezes, pessoal, um material ele passa por um tratamento térmico, mas se esse tratamento térmico não for feito corretamente, também de forma controlada, eu posso ter no mesmo material regiões diferentes. Como assim região diferente? Propriedades distintas dos materiais. Vou mostrar uma foto aqui para vocês, que não está na apresentação. Só um instantinho. Ó, essa primeira imagem aqui, ó, tá associada a um plaquímetro.
Não, deixa eu abrir outra aqui. Isso aqui é mais bacana. Vocês conseguem ver uma diferença de coloração dessa região? Aí parece que tem aqui, ó, um arco-íris, né? Aqui tem uma cor, outra cor, uma terceira cor. Vocês conseguem ver? O que é isso aqui? Eu tenho um baço base, um material, e aqui é um cordão de solda, feita sobre o material. Aqui é um vídeo, não, só um instante. Abri errado. Só um instantinho aqui, estou só procurando a imagem correta. Não seria isso aqui mesmo. Então vocês estão vendo que tem uma diferenciação de coloração. A olho nu, o que acontecia com esse material? Ele passou pela metalografia, ele foi lixado, foi polido, foi feito o ataque químico. A olho nu, a gente enxerga dessa forma, tá? Quando a gente leva para o microscópio, a gente vai ver isso aqui, ó. O que a gente está vendo aqui? Ele está redondo aqui, pessoal, porque é a lente lá do microscópio. Essa região que a gente está vendo aqui, ó, é justamente isso aqui, ó, um cantinho desse, ó, tá? Quero que vocês entendam isso. Ampliação de 1000 vezes, justamente essa região aqui, ó. Não, 1000 vezes não, desculpa. Eu tenho que olhar lá na documentação. Não vou falar o número de ampliação. Só passar aqui. Aqui é a medição do cordão, a gente faz algumas medidas lá para caracterização. Como é que nós vamos chegar lá? Aqui, ó, essa imagem. Então aqui é o cordão de solda, ó. Veja, aqui, ó, olha como que tem a composição do material nessa região. Em função da temperatura, ó como ela vai variando, né? Olha aqui como ela vai tendo alteração até chegar aqui, ó. Esse aqui é a composição do material base. Aqui eu tenho um material com menos teor de carbono. Aqui o meu cordão de solda tem um teor de carbono mais elevado, tá? Então, eu consigo fazer essa análise. E aqui é a região de transição. Essa região de transição a gente chama de ZTA. É a zona termicamente afetada, né? Ou seja, devido à temperatura que ela passou aqui, temperatura que está associada a quê? Opa, só um instante. Diagrama ferro-carbono, né? Ó, o cordão de solda ficou numa temperatura, aquela parte do metal que está mais fria ficou em outra, e aí a mudança, a interseção em função delas vai mudando a propriedade dos materiais. Né? Lembrando que o cordão de solda ele vem em estado líquido ali, né? Ele é depositado de forma líquida e se solidifica. Ou seja, ele está nesse estado e resfria para alguma dessas condicionantes, né? E aí quando eu pego essa imagem aqui, eu consigo ver a variação da composição de material. Se eu fizer isso a olho nu, por exemplo, eu pegar essa região aqui, ó, e fizer uma análise, eu posso falar assim, meu material é todo nesse material, nessa composição. Se eu fizer uma segunda análise, eu posso falar, esse aqui é um outro material em outra composição, aqui já é outro. Posso ter um erro aí de análise, né? Ou seja, se eu trazer aqui uma análise por tratamento de imagem, né, feito lá por um sistema, um programa, um software com essa finalização, com essa finalidade, desculpa, você pode chegar lá numa resultante e falar que existem tantos percentuais nessa característica, tantos nessa, e assim sucessivamente. Ok? Pessoal, deu para entender aqui? Eu acho que o mais interessante, a gente mostra às vezes nessa apresentação aqui as imagens, né? Fica meio difícil da gente entender a caracterização delas, mas só para de modo grosso, assim, grosseiramente, vejam essa estrutura do aço 1020, vejam aqui, ó, meu aço 1020, vejam minha estrutura aqui 1045, vejam a estrutura formada aqui no meu aço, no meu cordão de solda, ó, 1045. Vocês conseguem ver a diferenciação? A variação, né? Essa interseção, o que é? Teria que fazer uma análise mais próxima, ver o tipo. Essa região aqui, ó, se a gente olhar essa aqui, ó, onde está o pontinho vermelho agora, ó, parado aí para vocês, ela é muito característica, teria que olhar mais próximo de uma perlita, né? Pelas lamelas aqui, né? Ó. Então, se eu olhar lá, essa região aqui, ó, é mais lamelar a composição dela. Aqui, ó, né? E aí ele vai migrando de uma região para outra, ok?
Pessoal, outra caracterização interessante. Vocês conseguem ver pequenas linhas aqui, mais ou menos, né, caracterizada aqui nesse material? Esse material, deixa eu botar aqui na foto dele anterior aqui. Deixa eu ver se tem uma foto. Esse nosso material aqui, ó, ele é uma chapa de aço laminada. Laminação. É o que a nossa siderúrgica faz aqui, né? Ela pega um composto lá de um blank, um bloco, um lingote, e vai passando por rolos até ele afinar. Ele vai achatando a composição. Então ela faz, isso aqui é um aço laminado. Ó. Isso aqui é a característica de um aço laminado. Isso aqui é uma outra aula que a gente vai falar. Às vezes eu estou falando tudo isso para vocês, vocês falam, ah, professor, se eu falar de tanta aula que a gente vai ter assim, realmente, a gente vai ter todas essas aulas. Deixa eu só achar aqui rapidinho. Lá nesse plano de ensino que a gente colocou aqui em paralelo, ó, hoje nós estamos falando de diagrama de fases agora, né? Ó. Então a gente vai falar de fornos, né? Ó. Vamos falar aqui, ó, fundição, laminação, material laminado que a gente falou agora, né? Ó. Soldagem, tratamento térmico, dureza, todos os pontos que a gente discutiu hoje, essa aula de diagrama ferro-carbono, né? Ela aqui do diagrama de fases, ela é uma aula muito interessante, que é como a gente está puxando aqui vários pontos da disciplina, né? Em função dessa aula, quando estiver nessas aulas, a gente vai puxar isso aqui novamente também. Então veja que todos esses pontos são pontos que, ó, metalografia, são todos os pontos que a gente vai discutir dentro ainda da nossa disciplina. Ok? Sobre essa nossa aula de hoje, vamos lá. Vou voltar ao slide primeiro. Diagrama de fases materiais. Deu para entender, pessoal, a caracterização dessa aula, desse material, dessas condicionantes? Para vocês? Alguma dúvida, algum questionamento? Legal. Alguém quer colocar algum ponto, alguma caracterização, comentar alguma coisa? Uma linha de material. Outra coisa interessante, sempre pesquisem também um pouco a mais. A gente tenta trazer na nossa aula uma compilação, né, mais direta do assunto, mais puxado para a nossa aplicação, né, para a nossa didática de aula, o que vai ser discutido. Por exemplo, essa mesma aula dando lá para o pessoal de engenharia dos materiais, ela é totalmente diferente. Isso aqui poderia ser uma disciplina para eles, por exemplo, né, que eles vão muito mais a fundo, outros estudos. O meu viés aqui dentro dessa disciplina é tentar puxar o lado da automação. Pode parecer uma aula um pouco de materiais, mas sempre abordando a parte de análise, né, ensaio, caracterização. Sempre tem um ponto ali que a gente pode automatizar a fim de validar esse nosso projeto. O Francisco Antônio aqui comentou, ó, porque eu uso chumbo para a fabricação de balas, né? O chumbo lá, o que você faz, né? O Antônio aqui, o Francisco Antônio. Você tem lá um gráfico, uma temperatura. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir aqui, ó. Diagrama. De fases. Chumbo, vamos ver aqui. Chumbo não, né? Chumbo que você pega de bateria? Bateria de carro? Não sei se é esse aqui. Opa, desculpa, calma aí. Acho que o meu som tá baixo aqui. O chumbo que você pega geralmente é de bateria de carro, você derrete. Aqui eu não tenho. Vou achar um aqui que caracterize do chumbo, tá?
Pessoal, não sei dizer para vocês se é a do chumbo exatamente, tá? Mas o que que você analisa lá? Ah, só uma curiosidade. Você vai ver lá, você vê que não tem tanta variação no material. Depende do material que você recebe lá, do que você pega da sucata para gerar o chumbo, você só vai ter que aquecer a uma temperatura. Pode ser que às vezes, por exemplo, você pega um material lá e com aqui, ó, 250 graus, ele derreteu, mas tem outros que chegou a 250 e não derreteu, chega em 300 e não derreteu. Veja que talvez ele tenha ali uma concentração de um material maior do que outro e ele precisa de uma temperatura mais alta, né? Em compensação, um outro que você pegou, ele derreteu com uma temperatura muito menor, porque ele tem uma outra concentração de material. Eu só não sei se esse é o diagrama do chumbo, tá? Estou só fazendo uma análise em cima desse diagrama, que a gente faria em cima do material. Queria achar um específico do chumbo aí, mas teria que procurar melhor. Peguei rapidinho. Oi, pode falar, Matheus. Por que que no ferro fundido eu tenho que ter uma certa porcentagem de chumbo? Acima disso, eu não posso trabalhar com ele. Tem alguma explicação? É característica para o ferro fundido, aí vai entrar nessa caracterização aqui, ó. Você fala, só um minuto. Vai entrar nessa caracterização que a gente mostrou aqui, ó. São ligas, tá? Ferro fundido, cinzento, branco, maleável e nodular. Um deles tem um percentual de um outro material, aqui tem um percentual de um terceiro material, entendeu? Cada um deles tem uma aplicação. O ferro fundido nodular, por exemplo, é o mais resistente de todos, né? Então você pega lá, por exemplo, a Durametal. Não sei se aqui tem um companheiro trabalhando na Durametal aqui. Sou eu. Isso. Lá vocês usam ferro fundido nodular. A gente usa os dois, na verdade. Qual que é? Para tambor de freio, a gente usa o cinzento. Tá. Que é o E quando a gente vai fazer ou cubo de roda ou disco de freio, a gente usa o nodular. Entendi. Legal. Porque eles têm comportamentos diferentes em função da aplicação. Talvez o que tenha o chumbo, se eu não me engano, é o cinzento, né? Ele tem uma certa porcentagem. Acima Isso. da porcentagem lá da liga, ele é lingotado, ele não é reutilizado. Entendi. Conta que ele apresentou um nível de chumbo muito alto, aí ele é inviável o processo. Aí ele é lingotado e tem que perde. O forno de vocês lá é arco elétrico ainda? Sim, é arco elétrico. Legal. Aí, então, quando a gente falar de forno aí, você vai conhecer aí, vai ficar bem familiar aí. Desculpa, ele é a indução, professor. A indução? A resistência, legal. Isso. Indução, né? Tem uma bobina indutora, pelo fluxo de elétrons, ele funde o metal. Entendi. Pô, interessante, legal. E aí não é eletrodo, a Gerdau que é eletrodo. Ele mergulha os eletrodos de carbeto lá dentro, de carbono, né, e derrete ele. Então, não, cada um desses... Não é por indução. Legal. A gente vai falar de forno de indução, de resistência, vários tipos de fornos. Veja que cada um deles tem uma caracterização. Você entende que um disco de freio ele tem um comportamento diferente de um tambor? Sim. Associado à temperatura, né? Resistência mecânica, digamos assim. Não tem? Cada um deles tem uma caracterização. Tem propriedade. Então, e aí está associado justamente a uma análise dentro do diagrama, a fim de trazer as propriedades, logicamente em função da composição. Deixa eu te perguntar uma coisa, Matheus. Vocês na Durametal estão recebendo visita? Tem como agendar visita de aluno? De grupos? Professor, eu posso tentar. Assim, devido a essa pandemia, fica até difícil. Entendi, é verdade, é verdade. Eu não sei nem como, sim, mas eu posso falar com o meu chefe que eu sou de manutenção lá. Entendi. Aí eu posso falar com o meu chefe. Porque, por exemplo, quando eu era aluno lá da engenharia mecânica na Unifor, isso... devidos cuidados, máscara, a gente consegue. Entendi. Não, eu sei que pode estar fechado, né, a empresa, a política dela, eu não associei à pandemia. Mas, por exemplo, eu, na época de aluno, 2004, 2005, isso aí, eu visitei a Durametal. A gente foi lá, visitou, né, justamente na disciplina de material, fabricação mecânica que a gente tem. É específica disso. A gente foi ver sobre fundição lá, na verdade, né? Então a gente viu todo o processo, visitava. E eu queria ver se era interessante, aí a gente podia marcar uma visita aí, o grupo aqui da disciplina. Eu sei que alguns trabalham, talvez, dependendo do horário, poder visitar, entendeu? Eu posso tentar. Já que o governador liberou aí as aulas, né? Eu acho que a gente consegue alguma coisa lá. Liberou em partes, né? Em partes. Ele liberou, a nossa não foi liberada ainda, né?
Ele liberou a pré-escola, creche e pré-escola. O ensino médio superior ele ainda segurou. Tem mais 15 dias aí, eu acho. Mas vamos ver. Sim, sim. Pessoal, Mas eu pode falar. posso ver com o meu chefe ver o que a gente consegue. Tranquilo, mas não seria agora, seria mais pra frente aí, entendeu? A gente tentar visitar, eu acho que é muito bacana, é muito rico. Porque você vai ver que muitas coisas a gente discute aqui na teoria, traz os gráficos, mostra, mas se a gente for lá num dia fazer uma aula em campo, lá olhar um horário mais cedo, ou um outro dia talvez da semana, a gente tenta encaixar, e aí a gente vê. Veja também, se conversar com ele, se tem número de pessoas, como que funciona mais ou menos, tranquilo? Eu sei que o Unifor... Lá a gente tem os testes que o senhor comentou hoje de tração, Sim. de flexão, tem todos esses testes lá. Tem? Legal, legal. Faz, né? Porque tem a amostragem, né? Em função de tantas peças feitas. A montadora, ela exige que todo lote que vá para a montadora seja rastreável. Exatamente. Então, todos os ensaios de tração, torção, tudo isso tem que ser feito e registrado. Legal. E além desses ensaios, vocês têm uma outra lá, uma mesa, não é uma mesa digitalizadora, é que pega medidas, né? É uma 3D. Isso, ela mapeia toda a dimensão da peça para ver se está dentro dos parâmetros, né, nas tolerâncias. Justamente. Né? A 3D, agora me falhou o nome da marca, mas é o pessoal da metrologia que faz isso, Mas ela pede, você coloca lá a peça feita, ela pontualmente, toda automatizada, né? É um isso. LVDT, que a gente chama o sensor, é um transdutor, né, de posição. Então, quando ele toca lá na peça, mesmo que ele flexione, flambe, ele já transforma a deformação em tensão e ele mede a peça em diversos pontos, né? Trazendo uma precisão aí fenomenal, né? De resolução, né? E aí também... Nosso operador dessa máquina, inclusive, o curso dele foi ministrado na Unifor. Ah, legal. Interessante. É a parte de metrologia. Metrologia não, desculpa, metrologia. O pessoal da metrologia lá, o professor Clídio, a professora Camila lá, eles são conhecidos aí nessa área, em questão de conhecimento da área, são específicos da área, né? Sim, sim. Tranquilo? Pessoal, só voltando aqui para nossa disciplina rapidinho. Alguma dúvida, algum questionamento aqui sobre a nossa aula de hoje? Diagrama de fases aqui? Alguém queria fazer alguma colocação? Só mais uma pergunta também. Eu estou vendo aqui só pelos... Opa, Caio, pode falar. Não, professor, só ia dizer que estava tudo tranquilo. Show de bola. Só um comentário, Matheus Figueiredo está por aí? Os demais eu vi aqui na chamada. Faltou só o Patrick e o Matheus Figueiredo, ok? Pessoal, então, só relembrando, tá? Dentro das nossas aulas, dentro do Unifor Online, nosso material didático lá, ó. Vou cancelar aqui. Então, tanto na aula, no horário EF, quanto no AB, nós temos lá todo o material já disponível. Então, desculpa, a nossa aula anterior, propriedades dos materiais, já está disponível lá, como também a diagrama dos materiais aí. Logicamente, eu ainda vou incrementar o vídeo da gravação dessa nossa aula que está acontecendo agora. Como se você olhar a aula da semana passada, você pode ver lá os vídeos de gravação das aulas, ok? Então, nosso material já está disponível para vocês. Qualquer dúvida, comentários, sugestões, estamos sempre à disposição dos nossos meios de comunicação. Então, nós temos aí o ferramenta Torpedo Unifor Online, como também nosso grupo do WhatsApp, ok? Pessoal, agradeço a atenção de todos. Bom fim de semana. Nos encontramos aí, vamos nos falando e até sexta, ok? Boa noite, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado. Matheus. Obrigado. Boa noite. Pessoal. Matheus, eu vou conversar depois com você aí pelo WhatsApp em particular para a gente dar uma olhada aí nessa visita, mas é mais para frente, não agora, tá? Ok, professor. Valeu, agradeço. Para frente, acho que vai estar mais flexível. Com certeza, não acho que não é legal nem a gente comentar agora. Vamos ver lá para outubro, né? Novembro. Vai estar mais tranquilo aí, acredito, tudo mais normal, né? O novo normal de novo. E aí a gente discute isso lá, beleza? Sim, senhor. Todos nós. Valeu, pessoal. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Até mais.